Então louve, louve, exalte ao Senhor. então louve, Seu nome para só sempre. as vozes cante louve, Louve, exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. o soprano louve, Louve, exalte ao Senhor. Louve, shalom, seu nome para sempre. Graça e paz, irmãos. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Queremos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento, sobre essa celebração que teremos nesse momento de culto, de adoração. E queremos desde já pedir a bênção também sobre a sua vida. Pedir que o Senhor esteja te renovando, fortalecendo, orientando, tomando os seus pedidos, as suas necessidades, operando em cada uma delas, para que você possa ser abençoado, ajudado, orientado pelo Senhor em todas as circunstâncias. Amém? Antes queremos fazer uma leitura, se encontra no Salmo 139. Não vamos ler todo, vamos ler do verso 1 até o verso 14, 14º, e em seguida então vamos orar para pedir a bênção do Senhor. Amém? Diz assim a palavra: Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, Tu tudo conheces. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu também ali estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E queremos rogar, ó Deus, a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre cada um de nós. Que a Tua boa graça, Senhor, a Tua misericórdia esteja ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, se necessário também aos nossos corpos, ó Pai. Incluímos aqui, ó Deus, todos os enfermos, todos aqueles que estão, ó Deus, se recuperando de uma enfermidade ou que estão precisando de um toque para a cura da mesma, Pai. Visita agora o Teu servo, a Tua serva, o ouvinte, Pai, que está assistindo, ó Deus, esta ministração, que a Tua graça o visite nesse momento, tocando, curando e o restaurando, para a honra e para a glória do Senhor. Pai, nós colocamos também nas Tuas mãos as demais ansiedades, preocupações, aflições, ó Deus, que possam estar, ó Deus, inquietando a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Pai, colocamos os irmãos que estão precisando de uma porta de emprego, colocamos aqueles que, às vezes empregados, mas estão lutando
com as suas finanças, suas dificuldades. Colocamos aqueles que precisam de uma visitação do Senhor, ó Pai, no seu lar, para que haja paz, dando orientação, sabedoria sobre os seus relacionamentos. Precisamos, ó Deus, que também visite, Senhor, aqueles que precisam de um toque, seja pessoal, seja em algum familiar, ou até mesmo um amigo que estamos colocando diante do Senhor agora, Pai, para que o Senhor visite, o Senhor toque, o Senhor liberte, Senhor, seja de um vício que está, ó Deus, degradando o seu corpo, seja de uma opressão maligna, seja, ó Deus, o que for que está atrapalhando, ó Deus, uma plena comunhão e vivência, Senhor, contigo. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e abençoamos, Senhor, para que o teu servo, a tua serva, seja agora abençoado, santificado, purificado, seja agora, Senhor, restaurado, em nome de Jesus. Senhor, o abençoamos para a honra e glória do teu nome, Pai. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha irmã, nós vamos então louvar ao Senhor com alguns cânticos e em seguida a gente volta para ministrar, meditar na palavra do Senhor. Amém? Até já então. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sem testar. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sem testar. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus.
Jesus. Aleluia. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Voltamos então para a nossa meditação na palavra do Senhor. Amém? Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia para que a gente faça a leitura no livro, ou na carta de Paulo, melhor dizendo, aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 6 ao 16. E é um texto que Paulo está falando do caráter da pregação, né? Do caráter não só dele, mas também do conteúdo desta pregação que ele trazia. E com esse texto a gente quer meditar em algo que é essencial para a nossa vida. Por que precisamos de Deus? Por que necessitamos do divino sobre a nossa vida? Então nós queremos usar esse texto e ter esta reflexão. Vamos lê-lo primeiramente então. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 6 em diante. Desculpa, capítulo 2, do verso 6 em diante. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre esta ministração, que o Espírito do Senhor, como acabamos de ler aqui, esteja ministrando, Senhor, com a Tua graça e o Teu poder, a vida, ao coração, ao espírito de cada um dos irmãos, dos ouvintes, para que com a Tua graça, Senhor, possam discernir, possam ser instruídos, possam ser edificados, se necessário, ó Deus, renovados, ressuscitados em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém? Graças a Deus. Muitas vezes falamos às pessoas que Deus as ama, e está mais do que correto, né, falarmos isso, porque este é um princípio do Evangelho, né? Deus, quando enviou Jesus, o enviou para demonstrar o seu amor. João 3,16 descreve isso, e nós, a maioria dos cristãos, o sabe de cor. Muitas vezes também falamos que Deus, em Cristo Jesus, Ele veio a este mundo e deu a sua vida, Ele morreu na cruz por nós, mostrando esse amor
mostrando que Ele se preocupa conosco. Mas, muitas vezes, nós não entendemos isso, até que o Espírito de Deus nos ajude. Então, mesmo sendo uma coisa tão importante, tão impactante, às vezes nós não captamos, nós não assimilamos essa mensagem para a nossa vida e vamos vivendo-a do modo que achamos melhor. Muitas vezes nós nunca ouvimos, mas se ouvíssemos alguém dizer ou falar desta maneira, quem pediu para Jesus morrer por mim? Eu não pedi, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes nós acharíamos isso de muita estranheza ou até mesmo uma blasfêmia, falarmos assim. Mas o que nós vemos é que muita gente não fala, mas muita gente vive desta maneira. Que tenho eu com o amor de Deus? Que tenho eu a ver que Jesus morreu numa cruz? Muitas vezes as pessoas vivem desta maneira. Por quê? Porque não percebem às vezes a necessidade de Deus na sua vida, até que elas passem por alguma situação em que elas são levadas a buscar ao Senhor e encontrar através do Espírito Santo de Deus a direção e a renovação e a ressuscitação do seu espírito para as suas vidas. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Eu e você somos espírito. Algumas vezes falamos que temos o corpo, né? Nós somos carne e osso e temos um espírito dentro de nós, né? Mas o correto é a gente dizer que a gente é um ser espiritual. Nós nascemos e, segundo a palavra de Deus, não teremos fim, né? Ou seja, teremos a vida eterna com qualidade na presença de Deus, ou a vida eterna sem qualidade fora da presença de Deus. Mas somos seres espirituais para todo sempre. E estamos num corpo, né? Que, segundo entendemos da palavra de Deus, estamos aqui para apreciar até, de alguma maneira, as coisas que Deus criou através do corpo, os alimentos, né? Olhar a natureza e todas as benesses e benefícios que podemos usufruir da vida. E também, através do nosso corpo, nós expressamos quem somos realmente. Somos um ser espiritual, mas nós vamos expressar esse ser através do nosso corpo, ou seja, através dos nossos atos, através do que falamos, das nossas expressões corporais e tudo aquilo que podemos expressar através do corpo. E quando estamos, então, sem Deus, nós somos simplesmente seres carnais. Se nós formos ver, a Bíblia dá um entendimento também que o homem foi criado à imagem de Deus, mas perdeu essa qualidade, né, de imagem de Deus, ainda que não totalmente, mas em boa parte quando ele se afastou de Deus. O pecado, que a gente chama, o afastou de Deus. Mas trazendo para os nossos dias, nós vemos o resultado disso. E nós podemos então perguntar hoje, por que eu preciso de Deus hoje? Porque sem Deus eu sou simplesmente o que na linguagem bíblica a gente diz é um ser carnal, né? Ou seja, nós estamos vivendo sobre o domínio de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso cérebro, podemos dizer. E uma grande questão é que nós não temos esse domínio completamente, que muitas vezes nós somos dominados pelos nossos condicionamentos, né? Isto em que a Bíblia, numa linguagem também bíblica, chama escravos dos pecados, não só dos bons condicionamentos, mas muitas vezes dos maus condicionamentos.
Pecado quer dizer você errar o alvo, você transgredir uma lei, nesse sentido que prejudica a sua vida, tanto no corpo quanto no seu espírito. Ou seja, afastado de Deus, isso traz consequências negativas para você e, consequentemente, você repercute isso no meio onde você está, seja sua família, sociedade ou o que for. Então, a Bíblia nos fala que esse domínio do pecado, nós não vamos conseguindo vencê-lo. Paulo diz que, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava falando de todo sofrimento carnal que a gente passa, principalmente quando não tem o Espírito de Deus. Mas ele também ressalta que, graças a Deus que temos a vitória pelo Espírito que tem nos dado. Ou seja, quando nós estamos escravos do pecado, nós estamos vivenciando e podemos dizer acumulando, vícios, sentimentos negativos e que estão fazendo com que nós reajamos, de tal maneira que nós nunca conseguimos aquele ideal que gostaríamos de uma plena paz, de uma plena alegria, de um pleno sentimento de existência aqui. Sempre vai estar faltando alguma coisa, porque nós vamos vivendo as circunstâncias sem chegar nesse ideal. Vamos tomar, por exemplo, às vezes, quando estamos condicionados que tudo vai se resolver na nossa vida se tivermos muito dinheiro. Achamos que o nosso Deus, então, vai ser o dinheiro. Não pensamos justamente dessa forma, mas às vezes estamos vivenciando desta maneira. Poxa, se eu tivesse dinheiro, isso e aquilo. Não estou dizendo que o dinheiro é mau, que nós não gostamos do dinheiro, não tem nada disso. Mas quando a nossa dependência é daquilo, às vezes se transforma numa ganância. E quando, como diz um provérbio, se eu não me engano, turco até, que para o homem ganancioso nem toda a riqueza do mundo basta. Porque o problema não está na riqueza, mas na insatisfação que nunca é completada, que nunca chega a um ideal. Então ele pode querer bastante, e ele tem bastante, um pouquinho mais e mais e mais, mas nunca consegue satisfazê-lo. E assim são todos, a maioria dos vícios que nós trazemos ou que nós nos deixamos ser condicionados por eles e vivenciamos eles na nossa vida. E muitas vezes nós queremos sair disso, porque isso nos deixa ansiosos, nos deixa condicionados e nós vamos percebendo em muitas etapas da vida que nós não conseguimos vencer isso. Nesta pandemia até que enfrentamos, estamos orando para que ela termine de vez, ou que esteja pelo menos sob um controle bem amplo, nós percebemos como somos às vezes ansiosos, como a sociedade é ansiosa. Até as pesquisas dizem que aumentou aí as consultas, a psicólogos, aos psicanalistas, o pessoal que lida com essas questões. Por quê? Porque muitas vezes nós vivenciamos práticas que nos fazem fugir de nós mesmos para que nós não enfrentemos esse vazio, essa falta de ideal. Então, às vezes, pode ser até o trabalho, trabalhamos demais para nós não enfrentarmos nós mesmos. Quando chegou a pandemia que fez com que muita gente parasse, cresceu exponencialmente aí os filmes, os vídeos, as séries, esse pessoal acabou de uma certa maneira natural, porque estávamos em casa, mas muita gente simplesmente mudou
aquele condicionamento que supria essa ansiedade, seja no trabalho, na escola, não sei o quê, mudou às vezes para outras coisas, né? E vemos como é difícil para o ser humano ficar quieto, né? Se você não fez esse teste, ainda tente ficar 2, 3 minutos parado, pensando nas coisas de Deus, ou meditando nas coisas de Deus. Eu espero que você já tenha vencido isso. Se não venceu, comece com 1 minuto, 2, 3, né? Comece 1 minuto, ou 2, ou 3, esquecendo os seus problemas, não deixando que eles venham à sua mente. E quando eles tentam vir, comece a pensar nas maravilhas de Deus. Faça esse exercício, vê quanto tempo você consegue. Se você não consegue muito, tente fazer 1, 2, 3 vezes ao dia, pouca coisa, 1, 2, 3 minutos. Isso vai te ajudando a acalmar o seu coração, acalmar a sua alma e entrar num novo nível espiritual em Cristo Jesus aí. Mas continuando aqui a nossa mensagem, o mundo, né, as pessoas, quando nós não estamos controlados pelo Espírito, temos essa grande dificuldade, né, de controlar a nós mesmos. E aí nós ficamos nos vícios, né? E os vícios, muitas vezes, como eu falei das séries, não são só esses, né? Às vezes a gente também é viciado em açúcar, em café, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade para, às vezes, diminuir o café, parar com este ou aquele alimento. Por quê? Porque o nosso corpo está condicionado. São alguns vícios que chamaríamos saudáveis, mas às vezes nem tanto. Mas temos essa luta. Aí entra também a questão do jejum, que nos ajuda. Mas, acima de tudo, se nós não tivermos uma nova mente, uma nova mentalidade, nós ficamos parados nisso. E como é que nós vamos adquirir uma nova mentalidade se nós estamos vivenciando um círculo vicioso, que é acordar, fazer as mesmas coisas, sentir do mesmo jeito, reagir do mesmo jeito, e aí o outro dia da mesma coisa? E se é o cérebro que está condicionado, como é que o próprio cérebro pode se descondicionar, né? Ou seja, praticamente é difícil, né? A não ser que nós reprogramemos ele. E como é que nós podemos reprogramar o nosso cérebro? Aqui a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, porém, verso 10 do texto que lemos, Deus as revelou o quê? Revelou a sua sabedoria, a sua graça, nos revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, só o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente em Cristo Jesus. Ou seja, nós muitas vezes não temos essa capacidade, mas Deus, no seu amor, aí que entra a questão do amor de Deus. Porque o que é a questão do amor de Deus? É a sua preocupação conosco, é a visão do Pai para aquele filho que está indo mal, para aquele filho que não conseguiu se encontrar, para aquele filho que está insatisfeito, para aquele filho que não tem paz no seu coração. Então, o amor de Deus, o quê? Deus enviou Jesus para que, quebrando o laço do pecado, nós pudéssemos receber o Espírito de Deus e pudéssemos então ser ajudados a mudar a nossa vida, a ter um impacto da salvação, da presença do Espírito, e com a sua graça ir renovando a nossa mente. Paulo diz então que precisamos também renovar a nossa mente, ou seja, nós recebemos essa graça do Senhor, recebemos o perdão, começamos então uma nova vida em Cristo Jesus,
e através daí vamos renovando a nossa mente, o que irá renovar os nossos pensamentos, renovar os nossos hábitos, renovar os nossos condicionamentos, renovar então as nossas ações. E isso acontecendo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Spurgeon, um grande pregador do passado, ele disse certa vez que o cristão que não renova a sua mente, ele acaba não sendo um cristão pleno, um cristão completo. Ele recebeu Jesus, mas às vezes ele vive ainda, né, como Paulo tentou demonstrar e escrever aos irmãos aqui de Coríntios, numa outra linguagem, dizendo, olha, vocês ainda são carnais, porque você não está permitindo que o Espírito renove a sua vida. E como que o Espírito pode nos ajudar a renovar nossa vida? Primeiro, é a nossa entrega a Jesus, a nossa busca ao Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E isso não só para quando a gente não é cristão, mas como cristão, a gente continuar nessa busca, né, de querer, de sentir essa necessidade que precisamos de Deus para nossas vidas. Uma oração que um dia eu senti de fazer, que eu acho que ela foi muito propícia, eu falei assim, Deus me ajuda a não me deixar sozinho comigo mesmo, ou seja, porque a gente sozinho conosco mesmo, a gente fica inseguro, a gente pode pegar um caminho errado. Então, devemos sempre nessa busca assim, buscar que o Senhor nos ajude, que a graça do Senhor nos ajude. E Deus nos deu a sua palavra. Hoje temos o privilégio de ter a palavra de Deus escrita em várias línguas, no nosso idioma aqui, temos várias versões, umas com português mais antigo, outras bem na linguagem de hoje, mas todas transmitindo o mesmo conteúdo. E Jesus disse assim, ó, Pai, santifica-os na sua palavra, a tua palavra é a verdade, né? Ou seja, a graça de Deus, através da palavra, ela vai nos ajudando a moldar, né, a curar a nossa vida, a remodelar os nossos pensamentos. Se você for lá na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz que devemos renovar a nossa vida, pouco mais adiante ele vai dizer, ó, amai uns aos outros, né, de verdade, servir uns aos outros, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, ele está falando de uma nova mente, uma nova perspectiva de vida, né, o que alguns até chamariam os novos paradigmas, né? Ou seja, o modo como você pensa e você age, um paradigma. Novos paradigmas para a sua vida através da graça de Jesus ministrada através da sua palavra. Ou seja, para nós, por que nós precisamos de Deus? Porque nós precisamos vencer a nós mesmos. Sozinho, na nossa carnalidade, nós vamos estar entregue às circunstâncias do mundo. E muitas vezes vamos até culpá-las porque aconteceu isso e aquilo. Infelizmente, há circunstâncias ruins, há circunstâncias desagradáveis, há circunstâncias más. Mas com a graça de Deus, nós podemos caminhar e também encontrar as circunstâncias boas para com a nossa vida. Ou seja, nós podemos ganhar uma nova visão espiritual, não só carnal, não só do momento, da circunstância ou dos nossos sentimentos, mas nós podemos ter uma visão através do Espírito Santo que nos ajuda a pensar diferente, nos ajuda então a sentir diferente, nos leva a novas ações e, como eu disse, então nos tornamos um novo ser. Por que precisamos de Deus? Porque precisamos nascer de novo, nascer não da carne e viver nos condicionamentos, mas precisamos nascer do Espírito de Deus. Precisamos ser santificados, ou seja, curados, restaurados, renovados no Senhor. E assim, então, podemos, como diz Paulo, termina aqui,
podemos discernir as coisas espirituais, pois podemos ter em nós a mente de Cristo. Ou seja, precisamos de Deus. Não precisamos simplesmente de uma igreja. A igreja é essencial, nós cremos, no proclamar a palavra de Deus, no contribuir, nos ajuntar para fazer isso de uma forma melhor. Nós precisamos mais do que uma religião, ou seja, simplesmente ter um ritual espiritual. Não, nós precisamos do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E cremos no nosso entendimento, segundo experimentamos, estamos vivenciando a palavra de Deus, que vai nos orientar, que é Jesus o caminho. Jesus é o Logos de Deus. A palavra de Deus, Jesus representa tudo que foi escrito, né? Estava na pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus concorda com tudo que foi escrito, né? Quando ele diz que nenhum tio ou uma letra aqui passaria sem que se cumprisse. E Jesus vivenciou tudo isso, então ele é o Logos de Deus. Então nós precisamos de Deus, precisamos nascer de novo, vivenciar as experiências de Deus, precisamos buscar ao Senhor para que cada vez mais Ele nos purifique e possa moldar a nossa vida, a nossa mente, as nossas ações, segundo a Sua palavra. Se assim o fizermos, vamos estar no caminho para cumprir o nosso objetivo aqui como Igreja Nazareno, Jardim Aurélia, nesse ano, que temos o lema de que devemos ser uma bênção. Ser tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria. E você só pode fazer isso, ser uma bênção, se estiver andando com o Senhor. E ser uma bênção, servir ao Senhor com alegria, se estiver na dependência do seu Espírito Santo. Amém? Então quero orar com você, pedir a graça, a bênção do Senhor sobre a sua vida nesse dia, e que o Espírito Santo possa comunicar a você aquilo que eu não consegui comunicar, mas o Espírito comunica segundo a necessidade de cada um, segundo a boa vontade de cada um, e que a obra do Senhor se realize na sua vida, para que você se sinta abençoado e seja também uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos trouxe até esse momento. E queremos pedir que, ó Deus, a obra do Senhor, o Espírito do Senhor esteja ministrando a cada vida, a cada coração. Pai, seja aquela pessoa que está nos ouvindo e que às vezes nunca ouviu da sua palavra, que podemos dizer, ó Deus, que está longe do Senhor, mas agora tem chegado perto por esse momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ajudando e orientando, Senhor, para que ela possa experimentar a Tua graça, a Tua salvação, a Tua bênção. Pai, se nesse momento ela está sentindo de fazer uma entrega, Senhor, pedir que o Senhor venha sobre a sua vida, perdoe seus pecados e faça dela uma nova criatura. Pai, visita agora com o Teu poder, com a Tua unção, perdoa os seus pecados, porque quando o Senhor perdoa, eles estão perdoados, ó Deus, e lançados no mar do esquecimento, Pai, e ela possa ter, ó Deus, a liberdade de receber o Senhor e vivenciar uma nova vida através do Senhor. Pai, visita essa pessoa, Pai, visita também, ó Deus, aquele irmão, aquela irmã que já tem caminhado com o Senhor, mas muitas vezes as lutas, as agruras da vida, às vezes o tem abatido sobre ela, tem tirado, ó Deus, o seu ânimo, a sua esperança, muitas vezes, ó Deus, enfraquecido a sua fé. Pai, sabemos que todas essas coisas sobrevêm sobre nós, mas o Senhor nos orienta a confiarmos no Senhor, a dependermos do Senhor, a restaurarmos o nosso bom ânimo e então, ó Deus, pela Tua graça, experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta vida e com certeza, ó Deus, por fim, a eternidade. Pai, pedimos a Tua bênção sobre todos, pedimos que o Senhor esteja curando, restaurando, orientando e suprindo a necessidade de cada um dos Teus servos. Pai, oramos neste momento, agradecidos
no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco nesse momento e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Sua presença, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia.